Tema da mensagem de hoje: Nascido para salvar, subtema o resultado. O nascimento de Jesus, meus amados irmãos, o nascimento de Jesus nos proporcionou resultados imediatos e resultados eternos. Tendo essa convicção, vejamos que resultados são estes. Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim as Sagradas Escrituras: Ele dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então encontramos nesse texto, meus amados irmãos, aqui um anúncio. O anjo veio anunciar a José que Maria estava grávida do filho para salvar, só que dentro de um povo escolhido, no qual ele veio para salvar. Para entender então esse texto, nós precisamos de um outro texto para compreendermos quem é esse povo. Abra sua Bíblia em João, será o nosso texto base, capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do 10 ao 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13. Vou ler só o versículo 1 para introduzir. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Nós poderíamos passar 1 hora falando só desse texto, mas eu queria usá-lo só como uma introdução para o que a gente vai trazer para vocês essa noite, que é o resultado da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus neste mundo. Entendendo primeiramente, o texto base aqui, como introdução para a mensagem, ele afirma que no princípio, essa expressão no princípio é a mesma usada em Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. No princípio não havia nada e Deus criou tudo. Esse texto de João, ele faz essa ligação, apontando que nesse princípio, quando Deus estava criando tudo, havia o Verbo juntamente com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo também era Deus. Então, o Verbo, essa expressão, é uma expressão grega que quer dizer a palavra. Então, Jesus, quando lá em Gênesis diz que quando Deus foi criar as coisas, ele criou com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Então Jesus é a palavra de Deus, a sua própria palavra viva. Jesus então estava realizando a obra de ordem do Pai. Quando Deus disse haja luz, Jesus automaticamente agiu para que a luz houvesse. O texto abaixo, verso 10, diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava criando o mundo
Ele veio ao mundo, no entanto, o mundo não o recebeu. Lembra quando Jesus estava para nascer, que ele batia nas hospedarias dos seus pais e não havia lugar para Jesus? E ele teve que nascer num estábulo, teve que nascer e ser colocado numa manjedoura, né? E aquele lugar inóspito, um lugar frio, mas foi o lugar onde ele encontrou paz para nascer. Desprezado desde o seu nascimento. Verso 11: ele veio para o que era seu. Presta atenção, aqui está todo o enredo da história. O que é dele? Tudo que ele fez. Não foi ele que fez? Me diga uma coisa, lá na sua casa, mulheres, quando vocês fazem um bolo, de quem é esse bolo? Não é de vocês? Vocês podem comer, pode doar para alguém, pode trazer para o pastor que ele ama, né? Pode fazer o que vocês quiserem, é de vocês. Vocês que fizeram, vocês que criaram aquilo. Entenda, Jesus criou todas as coisas para a glória do Deus Pai. Ele criou todas as coisas, ele estava na ação criativa de Deus, no ato criativo de Deus. Ele criou todas as coisas, então ele veio para a sua criação, ele veio para o que era seu, para aquilo que ele tinha criado. Mas os seus, aqueles que estavam dentro daquela criação que ele fez, quem são estes? Os homens, as criaturas, os homens que ele fez. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os seus aqui nós poderíamos também colocar ou aplicar para o povo judeu, porque Jesus era judeu, ele nasceu num contexto judaico. Os judeus foi um povo criado por Deus. Deus chamou Abraão, de Abraão ele formou uma nação, a nação judaica. Jesus nasceu entre os judeus, e os próprios judeus não aceitaram Jesus como filho de Deus. Aí o texto completa e continua: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, quem são estes que receberam Jesus? Você já recebeu Jesus? Naquele momento que você orou, que você entendeu o chamado de Deus, que você entendeu que Jesus te chamava para um compromisso, para um comprometimento, e você disse: eis-me aqui, Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Você recebeu Jesus, mas todos quanto receberam, ele deu um poder, o poder de serem feitos filhos de Deus, porque filho só existe um, que é Jesus, o unigênito Filho de Deus. Nós somos criaturas porque fomos criados por Deus. Entendemos que passamos ou nos tornamos filhos no ato da nossa conversão. No momento que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nesse exato momento é que nos tornamos filhos de Deus. Eita, pastor, e antes disso? Antes disso você não passava de uma criatura de Deus, alguém que foi criado por Deus, no entanto, não era tratado como filho. Sendo filho, você agora faz parte do povo de Deus. Foi para estes que Jesus morreu, foi por estes que Jesus morreu, foi para estes que Jesus veio ao mundo para salvar, para aqueles que creem. Diz aqui: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Torna-se filho de Deus aquele que crê no nome de Jesus. E crer no nome é crer no seu poder, na sua autoridade, no seu senhorio. Isso é crer no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade de homens, mas de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 14, e o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, como o único Filho de Deus. Irmãos, nós nos tornamos filhos por adoção. Deus nos adota quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é maravilhoso reconhecer quão claramente esse texto nos mostra o plano de Deus, juntamente com o resultado. Jesus veio cumprir o propósito do Pai e, cumprindo, trouxe resultado. Hoje, muitos já reconhecem Jesus, muitos já aceitaram Jesus, o receberam como Senhor e Salvador, e agora fazem parte do povo de Deus. E este povo de Deus é para estes que Jesus voltará a segunda vez, agora não mais para habitar nesta terra, mas para nos conduzir a uma morada celestial. Então nós devemos estar prontos, preparados, com a nossa mente aberta quanto ao propósito divino na salvação da humanidade. Entender melhor quem é este povo, ou quem é o povo de Deus, entendendo melhor agora quem é o povo de Deus, vejamos que resultados nos proporcionou Jesus. Primeiro, a vinda de Jesus nos proporcionou o conhecimento da verdade. É interessante falarmos sobre a verdade, porque há nos dias atuais, não só nos dias atuais, mas já há muitos anos, vem se debatendo a verdade. O que é a verdade? Lembra que não sei se foi Pôncio Pilatos que pergunta para Jesus o que é a verdade, É interessante lá. Mas voltando aqui para o contexto atual, há hoje um debate muito grande sobre a verdade, porque as pessoas dizem que a verdade ela é relativa. E o que quer dizer isso? Que a verdade ela é variável. A verdade pode ser uma verdade para mim, para você pode ter outra verdade. Isso não é verdade, irmão. Se isso fosse verdade, até o que eu estou dizendo é mentira. Se a verdade é variável, o que eu estou falando é variável, então é mentira também. A verdade ela precisa ser absoluta. O que é verdade para mim também precisa ser verdade para você. A palavra de Deus é a verdade. Quem pode discordar disso? Um livro que durou 1.600 anos para ser escrito, que tiveram 40 escritores num período de 1.600 anos. Enquanto um estava escrevendo, muitos não haviam nem nascido. Quando o último foi escrever, quantos já haviam morrido? No entanto, é um livro que se completa. Nós não encontramos na Bíblia contradição, um autor dizendo que o outro escreveu errado. Não é desse jeito, é desse jeito aqui. Porque eles foram inspirados por Deus. Deus dirigiu a composição das Sagradas Escrituras. Esse livro que nós temos em nossas mãos é a pura verdade. Diante de tantas traduções, para vocês terem ideia, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. É o livro também mais vendido do mundo. A Bíblia, sendo um dos livros mais traduzidos do mundo, certamente tem variações, mas as variações não passam de 5%, variações de texto, e essas variações elas não comprometem a mensagem central da Bíblia. Que variações são essas? Às vezes um texto diz que Jesus estava entrando no templo, outro texto de outro autor diz que Jesus estava saindo do templo.
Há uma mentira, uma falta de verdade aí? Não. Depende da ótica de onde a pessoa estava quando ele viu aquela cena acontecer. Então, varia nesse sentido, mas a verdade, a plenitude da verdade, ela permanece, ela prevalece. Então entendemos, irmãos, que o conhecimento da verdade, ele só é possível porque Deus se revelou a nós. O homem, até hoje, ele gosta de ser enganado. Lembra quando Deus falou para Adão que não deveria comer do fruto que ficava no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal? Quando a serpente veio, o que foi que ela disse? Distorceu a mensagem de Deus, tirando partes da verdade e colocando mentiras. É assim que Deus disse: não comereis de nenhum fruto do jardim. Deus não disse isso. Deus disse que poderia comer de todos, menos um. Aí a Eva foi enganada, dizendo: não, ele disse que pode comer de todos, menos desse daí. Porque se desse daí nós comermos, nós morreremos. A serpente então pega um gancho e diz: morrer? Você já viu alguém morrer? Não havia morte, porque não havia pecado. Então ela disse: vocês não morrerão, vocês serão iguais a Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva então, curiosamente, toma do fruto, come, dá a Adão, Adão também come. Ambos não morrem fisicamente, mas morrem espiritualmente, pois a morte que Deus se referia seria uma separação do Criador. E eles foram separados, retirados do jardim, o lugar que simbolizava a presença do Senhor, pois todos os dias Deus vinha àquele lugar ter intimidade com Adão e Eva, conversar com eles, ter um tempo com eles. Conhecimento da verdade. Marcos 1,38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Jesus veio para pregar. E o que é que ele pregava? Era mentira? Jesus contava um monte de história. Essas histórias eram mentirosas? Não, irmãos. As histórias que Jesus contava eram chamadas de parábolas. E o que era uma parábola? Uma história fictícia, mas que tinha plena condições de acontecer. Era a história do cotidiano, do dia a dia. Então ele contava essas histórias para ilustrar uma verdade eterna. Então coisas que muitas vezes o homem não compreenderia se Jesus usasse a linguagem da eternidade, mas Jesus usa uma linguagem terrena para que eles compreendam com mais simplicidade, ou com mais completude. Em João 8,32, Jesus então fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vem, irmãos, por meio da pregação. É necessário pregarmos o Evangelho. Às vezes as pessoas se incomodam com a pregação do Evangelho. Às vezes as pessoas criticam a pregação do Evangelho. Eu coloco os vídeos, às vezes no Facebook, eu coloco no Kawai, e às vezes eu recebo críticas. As pessoas criticam o que eu estou falando. Eu não me importo, eu não fico chateado, porque eu sei que eles estão criticando não é a mim, mas a palavra de Deus. E alguém que critica a palavra de Deus, já tem quem o julgue, a própria palavra. Um dia ele vai estar diante de Deus. E qual é o critério que Deus usará para julgar o homem? A sua palavra. Você conheceu a verdade? Por que você não seguiu? Por que você não obedeceu? Quantas mensagens você ouviu? Quantas vezes você leu a Escritura? E por que você não obedeceu? Cada um será julgado segundo as suas obras. Obras não salvam, mas as obras serão um critério de julgamento. Deus nos julgará pelas obras que praticamos.
Se conhecemos a verdade, entendemos que devemos praticar boas obras. Mas se recusamos e não validamos essa verdade, não aceitamos ela em nossa vida, certamente o julgamento pesará sobre nós, porque decidimos seguir a nossa própria vontade e não a verdade vinda da parte de Deus. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele está usando aí uma figura de exclusividade, de perfeição. Ele é o caminho pleno, a verdade pura, a vida absoluta. Você quer viver uma vida perfeita? Essa vida pode ser vivida em Cristo Jesus, em obediência à palavra do Senhor. Então Jesus, ele veio a este mundo para pregar, e quando ele pregava, ele falava a verdade. Quando nós pregamos e anunciamos o Evangelho, estamos falando da parte de Deus, meus amados. Não é da parte do pastor Sibério, mas da parte do próprio Deus. Eu não estou aqui para convencer vocês de nada. Eu estou aqui apenas para proclamar e anunciar a verdade que convence. É essa palavra que convence vocês, porque é através do Espírito Santo que usa desta palavra para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração diariamente. Quantas vezes a gente vem à casa de Deus e ouve uma mensagem, uma palavra, e de uma forma muito íntima, aquela palavra fala no nosso coração, a gente percebe que estava andando pelo caminho errado, que estávamos fazendo algo que não deveríamos estar praticando, e então entendemos ali naquele momento, que é o momento de mudar de direção, haver uma conversão, mudança de direção para seguir agora a verdade, porque eu achava que estava seguindo uma verdade, que não é a verdade de Deus, e certamente não é a verdade plena. Em segundo lugar, a vinda de Jesus nos proporcionou o conhecimento de Deus. Como é que o homem pode conhecer a Deus? Sendo Deus um ser espiritual, habitando Deus fora de qualquer estrutura física, como é que a gente pode então ter um conhecimento sobre Deus? E é interessante que o homem já nasce com esse desejo de Deus, nós já nascemos com a necessidade de Deus, e aí nós vemos em várias culturas estas que muitas vezes tentam identificar Deus. Vou usar como exemplo os indígenas, que usam a natureza, chamam mãe natureza, o rio, usam como o rio como sendo um Deus, e tantas outras coisas, tudo que lhe traz alimento, tudo que supre sua necessidade, ele auto-identifica como sendo um Deus. É interessante, Alguém que tem uma cultura limitada, comparando a nossa, no sentido de conhecimento acadêmico, e mesmo assim, a proximidade que eles buscam de conhecer a Deus é muito grande, porque eles não identificaram o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas identificaram os traços de Deus na natureza, porque tudo que Deus faz, Ele deixa a sua assinatura. Toda a obra criativa de Deus tem lá a sua assinatura. Como é que pode? Uma árvore, de tempo em tempo, dá o seu fruto, e aquele fruto a gente poder colher e comer. Só pode ter sido Deus ter feito isso. Como é que pode a chuva cair num tempo certo, e é suficiente para durar o ano todo aquela água acumulada que caiu da chuva, caiu do céu?
Só pode ter sido Deus que fez isso. Como é que pode ter um astro iluminando durante um dia e um outro durante a noite? Só pode ter sido Deus que fez isso. E eles então não identificam o Deus porque limita-se a sua cultura de conhecimento, mas ele consegue identificar a assinatura de Deus na criação e colocam então nesta criação a figura de Deus. Nós, irmãos, muitas vezes, que temos um privilégio cultural do conhecimento, da leitura, nós podemos aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, mas parece que quanto mais adquirimos conhecimento, mais burro ficamos, porque não aceitamos o simples, o claro, o óbvio. Não existe outra explicação. Como é que alguém acredita que tudo isso com tanta perfeição e tanto detalhe iniciou-se com a explosão do Big Bang? Irmão, é uma pessoa completamente sem noção conseguir colocar fé nisso. Ele tem mais fé do que eu acredito, porque eu não consigo ter fé que tantos detalhes que a gente consegue ver, tanto em nós, seres humanos, quanto na criação, tantos detalhes, tantas coisas minuciosas, tanta perfeição, começar de uma explosão. Eu não consigo entender nem compreender isso, mas eu acho muito mais claro, muito mais centrado um pensamento, uma verdade, a verdade que aponta que tudo foi criado por Deus, com o poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz, porque Ele tem poder para isso, poder criativo, poder para fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos. Deus é todo poderoso, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, o conhecimento de Deus, Jesus veio para trazer esse conhecimento ao homem, um conhecimento mais afinado. Diz lá em João 5:43, eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outros vierem em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus veio da parte de Deus, falando de Deus. E o que é que as pessoas diziam de Jesus? Isso só pode vir de Beelzebul. Jesus fez um milagre, o pessoal colocaram esse milagre na conta de Satanás. Como é que pode um negócio desse? Como é que Satanás pode fazer alguma coisa boa? Jesus, em todo o tempo, se doou. Ele não ostentou nada. Jesus não andou, não morou em palácios. Jesus não andou em carros, puxado por cavalos. Jesus não andou com vestimentas de púrpura, de linho finíssimo, como os poderosos da sua época usavam. Foi um homem simples e mostrou a simplicidade de Deus e como Deus deseja que nós sejamos. Jesus é o exemplo do Pai. O Filho, ele espelha aquilo que ele encontra no Pai, aquilo que ele enxerga no Pai. Assim, meus irmãos, tenhamos nós o exemplo de Cristo, possamos nós também copiar o exemplo do nosso Senhor, e esse conhecimento que nós adquirimos através do exemplo de Cristo, possa também servir de exemplo para outras pessoas através da nossa vida. João capítulo 8, verso 42, respondeu Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Os dois textos apontam que Jesus veio, e Ele veio pelo Pai, Ele veio por intermédio do Pai, Ele veio
para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para fazer o que o Pai o ordenou. No entanto, os homens não o conheciam, porque não conheciam a Deus. Então o trabalho de Jesus Cristo foi muito grande, porque havia uma falha no sentido de conhecimento. Os homens tinham um conhecimento muito limitado sobre Deus, e até hoje alguns ainda o têm. Então aqueles que conseguem destravar, né, esse conhecimento, que conseguem virar essa página e ter essa luz da parte de Deus, de compreender quem é Deus, certamente haverá uma facilidade maior de compreender a sua vontade e o seu querer, compreender o papel de Cristo, compreender o nosso papel aqui nessa terra. Para que Cristo nos salvou? Será que é para a gente sentar numa cadeira de uma igreja, domingo após domingo, e sair daqui e continuar a mesma pessoa? De forma alguma. Ele nos salvou para que nós também sejamos bênção, sejamos luz, levemos salvação aos perdidos. Foi para isso que Ele nos salvou. 1 Pedro 4:2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, eu quero abrir aqui um espaço, né, um parêntese bem grande, e colocar alguns riscos que alguns crentes têm se arriscado muito nos dias atuais. Entendemos que o texto aqui é bem claro afirmar isso, né? Que no tempo que nos resta na carne, o tempo que a gente ainda tem nesse mundo, o tempo que a gente ainda tem nesse corpo corruptível, não vivamos mais para satisfazer as nossas paixões, os nossos desejos carnais. Pelo contrário, o tempo que nos resta, façamos o quê? Façamos segundo a vontade de Deus. Foi para isso que Ele nos salvou, para que a gente seja bênção. Ele nos salvou para que nós sejamos luz. E aí o parênteses que eu quero abrir tem muita gente hoje em dia brincando de ser crente, achando que eu sou evangélico. Por ser evangélico, por ter uma denominação, ele se acha então uma pessoa livre para fazer o que ele quiser da vida dele. Não é, meu irmão. Você é um servo de Deus. Você é filho de Deus, mas também é servo dele. Jesus, quando esteve aqui na terra, sendo o Filho único de Deus, ele fez o que quis? Ou ele fez só aquilo que Deus permitiu que ele fizesse? Tudo que ele fez foi debaixo da permissão do Pai. Jesus não tomou decisões por livre e espontânea vontade. Lembra que ele ia de madrugada para o monte orar? Às vezes passava a noite toda orando. O que é que ele fazia a noite toda orando, irmão? Você já pensou? Quanto tempo você para orar? Às vezes a gente faz uma oração, não dura 3 minutos. Olha lá se durar 1 minuto. E aí a gente já acha muito. Eu já orei hoje 3 vezes. Se for juntar as 3 orações, não dá 3 minutos de oração. Jesus orava a noite toda. E é interessante que a noite ali era grande, viu? Que a noite é a partir das 6 horas, né? Aí ele é a partir das 5. 5 da tarde já era noite, até as 5 da manhã. Então, a noite toda é um tempo muito longo. 12 horas de oração. 12 horas de oração. Irmãos, Jesus ele tinha tempo com Deus, para que a gente possa conhecer a Deus, ou seja o que for, para que a gente conheça algo realmente com particularidades, para que a gente conheça com afinidade, para que a gente conheça com detalhes, é preciso dedicar tempo. Não tem como conhecer a Deus vindo uma vez por semana na igreja, pegando a sua Bíblia só quando o pastor diz, abra a sua Bíblia em João. Não tem como conhecer a Deus só com isso.
Eu preciso ter diálogo com Ele todos os dias. Eu preciso ter comunhão com Ele todos os dias. Tem crente que só a misericórdia de Deus. A Bíblia dele é a Bíblia Rexona. Só presta para ficar debaixo do sovaco, da axila, né? Então, chega em casa, ele joga a Bíblia lá em cima de um seja lá do que for, de um móvel, de um sofá, de uma mesa. Semana toda lá, a Bíblia esquecida. Tem irmãos que vêm para a igreja e deixam a Bíblia aqui na igreja, sabe, irmão? Eu oro a Deus, espero em Deus que ele tenha umas 10 Bíblias em casa. Acredito nisso. Mas se essa for a verdade, ele precisa ter mais cuidado com as Bíblias que ele tem, né? Para não sair perdendo por aí. Mas tem gente que passa às vezes de mês a Bíblia aqui. Esse rapaz, acaba não se lembra da Bíblia dele. Tenha cuidado, meu irmão. Busque esse conhecimento de Deus. Só vamos conseguir vencer a luta contra a carne quando conhecermos a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Deus e você terá liberdade plena para dizer não ao pecado. Terceiro lugar, a vida de Jesus nos proporcionou conhecimento da vida. Tem um ditado, né, que diz assim, eu lembro quando eu era jovem, né, quando eu completar 18 anos, vou ser dono do meu nariz. Quantas pessoas já disse isso? Vou levar a vida que eu quero, vou fazer o que eu quero. Quando chega os 18 anos, chega a responsabilidade. Você agora vai ter que trabalhar, meu querido. Você agora vai ter que pagar a conta, que quem pagava era o papai e a mamãe, né? Tudo que era molezinha, acabou-se. Agora vamos ralar, suar, para poder você ter o que você quer. Às vezes a gente não entende a vida. Por que a vida é tão injusta? A gente olha algumas pessoas que têm um poder aquisitivo e a gente fica pensando, como é que pode fulano de tal? Não faz nada e tem tudo isso. Você julga as pessoas pela aparência, julga as pessoas pelo que elas têm, mas não sabe o que elas lutaram para chegar onde elas estão. Ou outros lutaram por ela, que ele pode ser um herdeiro, né? Outros lutaram por ela, mas não despreze a vida do outro, não. Entenda que nada nesse mundo vem por acaso. Requer esforço, trabalho, dedicação. Se você se esforça, se você trabalha, se você se dedica, você vai alcançar o que você deseja. Mas você só espera cair do céu, meu amigo, só chuva mesmo, e quando Deus manda. Então, tenha cuidado, se esforce mais, aprenda com a vida, tenha um conhecimento mais elevado sobre a vida. A vida não é fácil, a vida é luta, todos os dias a gente tem que se levantar cedo e cuidar, para que o ladrão não tome aquilo que a gente já conquistou, porque está cheio aí fora, cheio de pessoas para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa satisfação do trabalho, para tirar os nossos sonhos. Então não deixe que ninguém roube isso de você, mas tenha perseverança, conheça a vida na sua intimidade, saiba o que Deus tem a oferecer, que é melhor para a sua vida, certamente você vai conhecer o melhor da vida. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter uma vida abundante é uma vida satisfeita. E a melhor satisfação que o ser humano pode ter, irmão, é em Cristo Jesus. Sempre que eu falo de satisfação, me vem à mente o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele tem uma profundidade nesse texto, que às vezes na leitura superficial a gente não compreende.
Diz o texto: se o Senhor é o nosso pastor, nada nos fará falta. Por quê? Porque estamos satisfeitos em Deus, no nosso Senhor, nos satisfazemos em Deus. Lembra quando o homem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho nem uma casa para morar. Tu tem certeza que é isso que tu quer? O camarada saiu de perto. Conhecer a vida e saber, irmãos, que a gente precisa de muito menos para viver. A gente é muito acumulador. Eu tenho certeza, se formos na sua casa hoje, abrirmos o seu guarda-roupa, nós encontramos lá peça de roupa que já faz 1 ano que você não veste. Tem uma roupa assim lá? 1 ano que você não veste? Talvez até mais. Tem, irmão, porque a gente vai acumulando. Se for para o Davi é bom demais, porque o Davi só... A mãe dele lava as roupas, dobra, ele só pega de cima, ele só pega a que a mãe dele acabou de lavar, ele só usa a mesma, né? Irmãos, a gente precisa compreender que a vida, ela é simples. A gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa, realmente é de Deus. Se a gente tiver Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus supre nossas necessidades. Deus é maravilhoso para a nossa vida, mas precisamos sim obedecê-lo, compreender, viver a vida como Deus quer. João 12, 46. Eu vim como luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Primeiro, Jesus diz que veio para nos trazer vida. Depois ele diz que veio como luz, para nos trazer direção para a vida. Se você quer ser bem-sucedido, alcançar um patamar elevado, quer dizer, o reino dos céus, é necessário seguir a luz de Cristo. É necessário seguirmos os passos do Senhor. Ele é a luz e nós devemos ir em direção à luz. Essa representação de Jesus como sendo a luz nos traz uma ilustração lá do Antigo Testamento, quando o povo estava na peregrinação pelo deserto, onde Deus dava uma coluna de fogo durante a noite para guiar o povo, para aquecê-los, para protegê-los, para afastar os animais peçonhentos. Então ali Jesus Cristo representa aquela coluna de fogo, a luz de Deus que guiava o fogo, ou que guiava os homens, a luz de Deus que guiava os homens. Ele veio ao mundo e Ele está entre nós. Esta luz que estava em Jesus agora, ela pode ser refletida em nós, porque a glória de Deus reflete no seu povo. Então tenhamos esta luz presente em nossa vida, para não permanecermos nas trevas, até porque aonde a luz chega, as trevas vão embora. Se você verdadeiramente andar na luz, não terá lugar para as trevas em sua vida. João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento da vida, entender que a vida neste mundo é passageira, Deus nos promete uma vida eterna, e essa vida eterna vem em crer em Jesus, em conhecer o único Deus verdadeiro, e aquele a quem Deus enviou para revelar-se a nós. Então, Deus se revelou a nós. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. E Ele se revelou por sua palavra, Ele se revelou pelo seu Filho e agora se revela pela sua igreja. Então sejamos nós a revelação de Deus. Em quarto e último lugar,
a vinda de Jesus nos proporcionou conhecimento da eternidade. Quantas pessoas já se desesperaram com a morte? Ah, rapaz, todo mundo tem medo de morrer. Por que as pessoas têm medo de morrer? Por insegurança sobre o que virá depois da morte. Esse é o grande dilema da morte. Se a pessoa tivesse confiança e certeza para onde vai, ele não teria medo da morte. Diz que uma senhorinha vinha da igreja, era um culto de passagem de ano, como esse. Ela se vestiu todo de branco, aquela senhorinha da cabecinha branca, né, com aquele coquezinho na cabeça, toda de branquinha, segurando uma bíbliazinha na mão, e ela foi para a igreja. E aí o culto era de passagem, então o culto só terminou depois da meia-noite. Já era mais ou menos quase 1h da manhã, ela voltando para casa, e ela morava um pouco distante, e passava perto de um cemitério, e era muito escuro naquele lugar. Rapaz, 2 camaradas inventaram de fazer assalto naquele lugar. Pai, é mais escurinho, vamos esperar, quem passar aqui a gente assalta. E aí os camaradas lá esperando, quando da fé lá vem a irmãzinha, segurando a Bíblia na mão. Os assaltantes saíram de trás do muro e é um assalto. A irmãzinha olhou para eles, sorriu e disse: vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem, porque eu não sou desse mundo. A carreira foi grande, os camaradas pensavam que era um fantasma, né? Aí dizendo que não era desse mundo, né? Mas essa é a convicção do crente, irmão. Nós não somos desse mundo. Nós vamos para a glória celeste, lá é o nosso lar, lá é onde nós vamos morar. Aqui estamos só de passagem. O tempo que nós temos aqui é para anunciar o Evangelho, é para pregar o Evangelho, é para ser luz, ser exemplo, porque a nossa morada está reservada lá no céu. Então não precisa ter medo da morte. Tenha medo é de morrer sem Cristo, porque aí sim haverá uma condenação eterna, uma separação eterna de Deus. João 14, de 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus esteve nessa terra, nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e antes de subir ele prometeu que voltaria do céu para buscar quem? O seu povo. E quem é o povo de Deus? Todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o povo de Deus. Ele então diz que voltará para buscar esse povo. Os primeiros cristãos começaram a se entristecer, porque Jesus disse que ia voltar quando subiu aos céus, e alguns crentes estavam morrendo e Jesus não estava voltando logo. E aí Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses e diz: olha, não entristeçais com os que morrem, porque no dia que Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então não se entristeça, não se preocupe. No dia certo, na hora certa, vamos chegar junto lá. Ninguém chega na frente do outro. Estamos aguardando o dia do Senhor. E esse dia será um dia maravilhoso, onde então teremos um encontro na eternidade. Passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Que maravilha, irmão. Eu não sei quanta expectativa você tem desse dia, mas eu confesso a vocês que meu coração palpita com mais intensidade, almejando esse grande dia. Ontem eu acordei eram umas 3h30 da manhã,
A janela estava aberta aqui da sala, está muito quente, deixei a janela aberta para entrar um vento. E eu vi uma coisa diferente no céu, como se fosse a lua, mas só um rastrozinho branco embaixo. Eu disse, rapaz, isso não é a lua não. E eu fiquei naquela, 3h30 da manhã, e tirei um cochilo, acordei de novo, fui lá, 4h30 da manhã, já o sol clareando, estava lá do mesmo jeito. Como se fosse a lua, só a partinha de baixo branca. E olhando para aquilo, rapaz, como é que pode? O sol vai nascer e vai bater na lua, porque a lua não está saindo do lugar, está no mesmo canto. A gente não entende as coisas de Deus, né? Deus criou todas as coisas, a gente não tem a compreensão das coisas de Deus, as grandezas de Deus. Irmãos, entender que um dia a gente vai morar junto com Deus, vamos viver na presença de Deus, ouvir a voz de Deus diretamente, saindo da sua boca, isso é maravilhoso, irmão, isso alegra o nosso coração. Eu preguei alguns dias atrás aqui sobre sinais da vinda de Cristo, e hoje tudo para onde eu olho, eu fico procurando os sinais. Senhor, tu está voltando logo, Senhor, já estou com a mala preparada, já estou pronto para ir. Eu sei que é bom estarmos aqui, é bom estar com a família, é bom ver os nossos filhos crescerem, é bom a gente ver aquilo que a gente plantou dando frutos, mas muito melhor é estar com Deus. Estar com Deus é incomparavelmente melhor. Não dá para fazer comparações. Então entenda, conhecer a eternidade, estar na presença de Deus, é algo que a gente deve estar ansioso, esperando esse dia, aguardando esse grande dia. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os desejos deste mundo. A palavra concupiscência significa desejo descontrolado. Vai passar também os desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Meus irmãos, tudo que você conhece hoje, tudo que você acha bom hoje, vai passar. Você acha bom comer uma picanhazinha assada na brasa? É bom demais, não é não? Mas vai passar. Lá no céu não vai ter. Você gosta de tomar um banho no mar ali, na praia, daquele mergulho gostoso? Também vai passar. Novo céu e nova terra, o mar já não existirá. Então, coisas que hoje nós gostamos, sentimos prazer, mas vai chegar um momento que isso não vai fazer nenhum sentido mais. Não haverá mais necessidade, porque seremos completamente preenchidos por Deus, saciados em Deus, e Deus suprirá toda a nossa necessidade. Amém? Concluindo então, amados, temos da parte de Deus todo o amor demonstrado. Deus demonstrou o seu amor por nós, mandando o seu Filho, cuidando de nós, nos livrando de tantos males. Nosso Senhor, Ele foi generoso em nos proporcionar tão grande salvação. Quem poderia pagar o preço da salvação? Nenhum de nós, nenhum seria capaz de pagar o preço, nem por si, quanto mais do mundo inteiro, ou de todo aquele que crê. Agora é a hora de provar o quanto nós amamos a Deus, oferecendo-nos em sacrifício vivo ao Senhor. Deus já fez a parte dele, Deus já sacrificou por nós, e Ele espera agora a nossa parte do sacrifício, o nosso compromisso com Ele. Lembra de um casamento que as alianças são trocadas? A noiva coloca a aliança no noivo, o noivo coloca a aliança na noiva. Então, um comprometimento, um sinal, a aliança é um sinal de comprometimento. Assim como não há início nem fim, assim também o nosso compromisso deve ser eterno. Deus fez um compromisso conosco, e esse compromisso teve um preço de sangue. Seu Filho morreu por nós na cruz.
E Ele agora exige de nós um comprometimento, não de sangue, mas de vida, que nós dediquemos a nossa vida a Ele, entreguemos a nossa vida a Ele. E como é essa entrega, pastor? Vivermos para o louvor da glória de Deus, servindo ao Senhor. Irmãos, está iniciando um novo dia. Imaginemos que uma igreja na qual nós estamos aqui inseridos, quanto ajuda ela necessita. E às vezes, irmãos, é difícil até de tê-los aqui presente nos cultos, que é uma responsabilidade de vocês. Vocês virem para os cultos, é uma coisa que deve partir de vocês. Eu não posso obrigar vocês, eu não posso ir pegar vocês na casa de vocês pelas orelhas, bora para o culto, menino teimoso. Até gostaria, mas não posso. Deve partir de vocês, é um sentido de gratidão. É tão bom estar na casa de Deus. Ele me deu uma semana toda para adorar, para servir, para trabalhar, para trazer suprimento para minha casa, e agora eu vou para a casa de Deus para adorar, servir a Ele. Irmão, seja sincero, no seu coração, não precisa responder para mim. Você está satisfeito com a vida cristã que você tem levado? Diante de tudo que Deus tem feito por você, você está satisfeito com essa vida? Você tem dado o teu melhor para Deus? Você e Deus. Eu não quero te cobrar aqui, eu estou só colocando para você refletir e você firmar um compromisso com Deus. E essa noite é esse compromisso que eu quero trazer a vocês. Nós devemos viver, irmãos, em amor, em santidade e em serviço abnegado. Um serviço abnegado é um serviço sacrificial. É naquele momento que você está o dia todo trabalhando, 5 horas da tarde, você vai fechar lá o seu negócio, vai acabar as suas atividades, ir para casa, tomar um banho, é quarta-feira. Eu vou para a igreja orar ao Senhor juntamente com os irmãos. É domingo, eu vou para a minha praia, eu vou fazer o que for que eu gosto de fazer, mas tem escola dominical 9 às 10. Eu vou primeiro para a escola, depois eu vou para a praia. Eu vou jantar na casa de um amigo, eu vou para o culto, depois eu vou lá para o jantar, para o compromisso. Então, comprometimento. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Jesus veio para salvar pessoas comprometidas. Não me entendam mal, mas saiba que o que eu estou falando é para o bem de vocês, é para vocês crescerem na fé, é para que vocês sintam o prazer, a alegria de servir ao Senhor. Então faça esse novo ano, faça um voto com Deus, faça da sua vida um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você fizer esse voto com Deus hoje, de entregar a sua vida por completo ao Senhor, de se sacrificar por Deus, de ter um ano dedicado ao Senhor, você experimentará a vontade de Deus na sua vida e verá o que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Então, ora ao Senhor, que esse apelo chegue ao seu coração com alegria, e você diga para você mesmo: eu preciso disso. Eu preciso tomar essa decisão, eu preciso dessa mudança. Eu estou muito na mesmice, eu estou muito cansado, eu estou muito relaxado. Eu preciso dar uma reviravolta na minha vida. Então faça essa decisão. Ore ao Senhor nesse momento, entregando o seu viver a Deus, em um compromisso de vida.
porque Jesus já se comprometeu na morte. Ele morreu por nós, para que nós vivêssemos a vida que glorifica a Deus.